Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final desta sexta-feira, que foi repleta de acontecimentos muito importantes que estão tendo desdobramentos e que prenunciam que nós teremos um final de semana bastante eclético para muitas pessoas aqui no Brasil e fora do nosso país também. Para pessoas como você e eu, tudo transcorrerá na maior normalidade. Você pode ficar tranquilo. Agora, dá para a gente fazer algumas previsões em relação ao final de semana de algumas criaturas, como, por exemplo, o final de semana do inelegível, que ficará presa, a figura continuará presa depois do final de semana, até que venha a sentença penal condenatória, que permitirá aqui que a gente faça uma grande festa, uma grande resenha nesse dia, né? E esperamos que isso aconteça até antes do 7 de setembro. Já pensaram só como é que seria a comemoração do Dia da Pátria? Pois bem, algumas coisas estão acontecendo paralelamente a esses acontecimentos que causam aqui estranheza e muita preocupação. Agentes externos mancomunados com traidores da pátria se colocando aí publicamente, questionando a vida do nosso país, questionando as nossas instituições. Agora, qualquer idiota, qualquer patife estrangeiro está se dando ao direito de atacar o nosso país, mancomunado com esses traidores. Vou conversar com vocês o que é que está acontecendo, o que tem a OAB a ver com essa história, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, são formas de você ajudar o nosso portal a ser mais impulsionado e nunca se esqueça também de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, quando pessoas estão se afogando, é natural que elas fiquem manifestando ali desespero, né? Agora, tem um que está agarrado numa boia que é difícil dele afundar, mas ele vai ajudando os outros a se afogarem, né? E as pessoas vão se afogando ao redor dele, ele vai batendo palma e vai dizer, olha, se afoguem, se afoguem. Uma dessas criaturas é o Silas Malafaia, que agora está atacando o Romário e o Ciro Nogueira, porque disseram que não vão assinar impeachment do Alexandre de Moraes de jeito nenhum. Então, querer dobrar o Romário e o Ciro Nogueira, olha, o Malafaia, acho melhor você escolher outros senadores, tá? Porque o Ciro Nogueira é um senador cascudo, é bilionário, não está nem aí para que o Silas Malafaia pense. E o Romário também, todo mundo conhece a personalidade do Romário. Certo ou errado é a personalidade dele. Eu nunca vi ele recuar, ficar com medo. Malafaia com medo de... Quer dizer, Romário com medo de Malafaia? É complicado. O Romário tem posições que são muito complicadas, porque não é uma figura politizada, né? Mas, enfim, está sendo atacado pelo Malafaia. Nesse conflito aí, não vejo como o Malafaia prosperar alguma coisa, não. E olha que notícia interessante. Moraes autoriza deputados do PL e veta Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro. Mas outro dia teve uma coluna da Malu Gaspar que afirmava, né, que o ministro Alexandre de Moraes ele age muitas vezes, né, por algum tipo de capricho, né, o que é uma verdadeira cretinice. O ministro simplesmente está adotando o que está escrito no artigo 319 do Código de Processo Penal. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 3º. Medida cautelar, aquilo que o inelegível criminoso, o ladrão de joias, como apontado pela Polícia Federal, as medidas são essas que ele está sofrendo, né? Ou muitas medidas. Uma delas é a proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. O que acontece é que o senhor Gustavo Gayer, ele é um investigado em inquéritos, no plural, diversos, conectados com o criminoso mor da nação. Então, o ministro Alexandre de Moraes está proibindo que uma parte dessa ORCRIM continue ativa, né? Os outros que não estão com problemas estão tendo a oportunidade de prestar ali algum carinho, algum cafuné no inelegível, que permanecerá inelegível e vai migrar da condição de preso cautelarmente para preso definitivo. Bom, aí, fazendo um corte nessa história, vocês já viram muitas vezes que, de uns tempos para cá, um personagem estranhíssimo, né, que parece uma figura de inteligência artificial, passou a ser entrevistado por todos os lados. É o tal de um advogado, Martin De Luca, que toda hora ganha os holofotes da CNN, que está se afirmando ali como uma emissora de extrema-direita, né, visando proteger interesses de fora do nosso país contra
os nossos interesses nacionais. Porque quando eles abrem espaço para agressores ao nosso país, das nossas instituições, pessoas que vitaminam uma tentativa de pressionar, de desmoralizar, de constranger processos judiciais e ministros da Suprema Corte, aí a coisa é complicada. Então, essa figura aqui deu muitas declarações, Rambo e Trump entram com nova ação contra Moraes. Uma ação totalmente estúpida, ridícula, de má fé, porque eles invocam que o ministro estaria invadindo a jurisdição norte-americana, estaria contrariando a primeira emenda dos Estados Unidos, o que é uma grande mentira, uma grande falácia. Gente, isso só pode ser vigarice, mau caratismo ou estelionato de todas as formas. E essa criatura, evidentemente, vai ganhando os holofotes da extrema-direita. Esse que está proibido de falar com o Bolsonaro gravou um vídeo hoje cheio de felicidade, porque esse advogado estrangeiro, norte-americano, estadunidense, está ameaçando também o Davi Alcolumbre. E aí o criminoso daqui, deputado, com uma ficha muito longa, né? Tá todo pimpão. Olha Ele até marcou o Alcolumbre aqui, viu? Ele está dando um recado muito claro. Alcolumbre acaba de se tornar o próximo alvo da artilharia à disposição do Donald Trump. Gente, essa gente da extrema-direita é o seguinte, como eles são covardes, eles acham que todo mundo, as pessoas têm o mesmo tipo de estrutura que eles têm, né? Então eles, enfim, olha, eu não conheço o Davi Alcolumbre, mas ele passou o risco no chão e falou que não vai ter, ele não vai se dobrar, ninguém coloca medo na figura. Então, ele não vai pautar impeachment porcaria nenhuma. E aí o seguinte, aí esse advogado se achou no direito de fazer uma publicação como se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Agora qualquer patife, qualquer idiota, como eu disse para vocês, está achando que pode atacar o nosso país, né? Daqui a pouco a gente vai ter fritador de hambúrguer nos Estados Unidos, colocando postagem no Twitter, no X, ameaçando o Brasil também, ameaçando as nossas autoridades. A figura escreveu: as máscaras estão caindo para os defensores da democracia, defensores em parênteses, entre aspas, né? Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. O que esse advogado, o que esse cretino tem a ver com a nossa soberania, com o poder legislativo do nosso país? Mas segue ele. Mas o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, acabou de dizer aos líderes do partido: mesmo que vocês tenham todas as 81 assinaturas, não colocarei o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal em votação. Há 81 senadores do Brasil. Alcolumbre afirma que mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele bloqueará qualquer maneira. Agora, a própria instituição, com poderes para responsabilizar Moraes, está sendo impedida de fazê-lo. Se a unanimidade do Senado é irrelevante, para onde o Brasil está indo? Olha, pode ir para qualquer lugar, mas você não tem direito de fazer nenhum tipo de palpite. Vai cuidar do seu país, ô infeliz criatura. E a infeliz criatura, obviamente, está aqui o tempo todo aqui nos canais da direita, né? Está ali a parceirinha do Alan dos Santos, um criminoso foragido do nosso país, que se puser os pés aqui, vai em cana instantaneamente. Bom, então, esse é o quadro dessas figuras. Mas tudo isso, gente, denota um desespero muito grande, né? Que a gente está conseguindo cada vez mais conter, porque aqui no Brasil, felizmente, existem pessoas com muita fibra, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que não está dando bola para esse tipo de coisa. Bom, hoje o UOL fez uma pequena matéria sobre o que disse a presidenta do México, a Claudia Sheinbaum. Eu talvez tenha sido um dos primeiros aqui no Brasil a levantar o que está acontecendo no México, da importância de a gente pegar alguns exemplos e, mais do que isso, da gente ter uma proximidade com o México. E olha o que disse a presidenta do México, que foi colocado aqui no UOL. Acho que dá para pegar a legenda aqui. Vamos lá. Larry Rubin pidió que México no tenga acercamientos diplomáticos con Brasil. Lo exhortaba no tanto por Brasil, sino porque pertenece a los BRICS. Brasil y esta American Society teme que vaya a haber un conflicto con Estados Unidos por estas tensões comerciais. Lá também tem essas coisas, né? A sociedade, uma instituição, American Society, dizendo, olha, o México não se aproxima do Brasil porque o Brasil está nos BRICS, né? Só que a Claudia Sheinbaum saiu com muita fleuma, né? Muita tranquilidade, deu a seguinte resposta para o jornalista
numa live que eles fazem todos os dias, um encontro com a imprensa, com jornalistas. ¿Por qué? Primero, pues, puede tener opiniones, ¿no? México es libre, soberano y puede cualquiera opinar, pero nosotros tenemos derecho a reunirnos con cualquier país del mundo, cualquiera. Esa es la política de México, y fortalecer las relaciones de todo tipo. No vemos por qué no fortalecer las relaciones com Brasil ou com qualquer outro país de América Latina. E é o seguinte, a repórter até pergunta para ela, o UOL cortou, mas eu peguei na íntegra, né? Se não teve nenhum tipo de reparo, se os Estados Unidos não pegaram, fizeram nenhum tipo de restrição, ela, a maior tranquilidade, falou, não teve nada. Não. Soberano y puede cualquiera opinar, pero nosotros tenemos derecho a reunirnos con cualquier país del mundo, cualquiera. Esa es la política de México, y fortalecer las relaciones de todo tipo. No vemos por qué no fortalecer las relaciones con Brasil o con cualquier otro país de América Latina. En las conversaciones que han tenido con el gobierno de Estados Unidos no ha sido este objeto de... Okay. Então, tocou o barco. Muito interessante, gente. Eu tenho falado aqui para vocês como a comunicação é vital, né? Sempre disse isso para vocês, usando sempre pensamento atribuído a Hegel, que a informação gera ação. A desinformação gera a conformação ou alienação. Toda vez que a presidenta do México vai fazer a live pelas manhãs, tem uma vinhetinha que eu acho muito engraçadinha, que atrai também o público infantil. São experiências que a gente poderia copiar aqui no Brasil, né? Veja só a abertura da live da presidenta do México. Dá pra ver a bonequinha da frente é ela, né? E aí a presidenta vai e entra, né? Eu pergunto para vocês, o que impede a gente fazer isso aqui no Brasil? Pois bem, não é por falta de informação, né? Bom, vamos continuar a criticar e vamos continuar a pedir que haja mais interatividade, né, do nosso governo, do presidente da República com as redes sociais. Bom, entrando aqui no assunto espinhoso para muitas pessoas, o comportamento da figura do inelegível tem causado cisânia em muitos setores da sociedade. Agora, no meio jurídico está um negócio infame, né? E a gente vai chegar lá. O Bolsonaro, naquela reunião do dia 5 de julho, ele fez o seguinte pronunciamento dizendo o seguinte, olha, vamos montar aqui um parecer bem fake, bem bandido, claro que ele não falou isso, somos nós que sabemos, e vamos pegar a assinatura de algumas pessoas, algumas entidades para dar uma legitimada nisso aí. E uma das entidades é a OAB, porque o pessoal está com a gente. Mais ou menos isso que ele disse. Vamos ver se dá para escutar aqui. Dadas as condições de se definir as eleições, são as coisas possíveis ser atingidas. E o pessoal assim de baixo. Além de eu falar com o embaixador, já que você está coordenando aqui, se a comissão você vai de todos que integram a comissão de transferência, convidar todos para a semana que vem, todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal e eles tomar pé do que está acontecendo, se bem que alguns já sabem o que está acontecendo, e fazer uma nota conjunta. Quando meter o OAB ali, que ganha o coração que uma posição ajuda a gente, meu Deus do céu. O OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de o OAB antigamente ser um partido político. O OAB tem a sua participação hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós.
Então ele estava contando com a OAB. O presidente da OAB, o senhor Simonetti, o Beto Simonetti, na época ele veio com o seguinte pronunciamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus interlocutores nunca procuraram a OAB para pedir apoio a críticas infundadas contra o sistema eleitoral. Senhor Simonetti, o esclarecimento que nós advogados gostaríamos de ter do senhor é o seguinte: se o senhor Jair Bolsonaro ele procurou a OAB ou o senhor pessoalmente, se o senhor conversou com o Bolsonaro de alguma forma para ele dizer aquilo que ele disse nessa reunião que eu acabei de mostrar. Evidentemente, o senhor não esclareceu isso de uma forma contundente. E aí o que acontece? Diante de tudo que nós estamos vendo, a OAB, Lei Magnitsky, vindo para cima dos ministros, revogação de vistos de ministros, ameaças vindo de fora, qualquer patife atingindo a nossa soberania, a Embaixada dos Estados Unidos fazendo pronunciamentos ameaçadores. O que a OAB do Brasil está fazendo? Eles pedem que as pessoas se desarmem os espíritos, que nós precisamos ter uma pacificação aqui no Brasil. E aí eu vi uma coluna do Reinaldo Azevedo, muito perfeita coluna do Reinaldo Azevedo, falando assim, pacificação entre os judeus no campo de concentração e os nazistas? Eu acrescentaria, Reinaldo Azevedo, uma pacificação entre aqueles que estavam patrocinando o apartheid e as vítimas do apartheid, uma pacificação entre os milicianos e as pessoas que estão sendo extorquidas por milicianos. Então, essa conversa muito patife, me desculpe usar esse vocabulário aqui, mas não tem como a gente tratar dessa questão, que é uma vergonha para a OAB do nosso país ter esse tipo de posicionamento, tá aqui o meu protesto. E o presidente Lula, né, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. O presidente Lula fez um pronunciamento hoje no Acre. Eu acho legal compartilhar com vocês. Vamos lá. De fake news, de estupidez. Um presidente que carregou nas costas e vai carregar metade dos mortes da Covid é da responsabilidade dele por ser irresponsável no trato da saúde. Olha só, sem querer ser chato, né, gente? O presidente poderia estar falando isso todos os dias da manhã, né? Como acontece no México. O que impede isso acontecer? As pessoas precisam ter coragem de arrastar o presidente para isso. Né? Gente, a área de comunicação de um governo, ou de qualquer setor, né, de uma sociedade, as pessoas que estão na comunicação têm que tratar o objeto da comunicação como se fosse uma criança. Você cuidar de uma criança, o casal cuidando de uma criança. Se você deixar a criança sozinha ali, a criança não vai saber resolver absolutamente nada. E se ela estiver fazendo alguma coisa errada, tiver alguma coisa que faça com que ela fique com prejuízo, ou se prejudique, você, como pai, como mãe, você tem que impedir. Você tem que falar, olha, não é isso, vamos por aqui. Vamos... Agora, o que está havendo hoje no Brasil simplesmente é uma omissão, que é uma omissão desastrosa. As pessoas estão tratando do governo Lula ou do presidente da República como se a gente estivesse na Dinamarca com a maior normalidade. Como é que pode uma Secretaria de Comunicação que tem o melhor produto político nas mãos não fazer esse produto político brilhar como deveria estar brilhando num momento tão crítico da sociedade brasileira, do nosso país, né? Então, voltemos aqui à fala de Lula. Dizer que quem toma vacina vira gay, quem toma vacina fica jacaré, quem toma vacina vira não sei o quê. Em pleno século XXI, um presidente ignorante, chucro, que agora mandou o filho dele para os Estados Unidos para ficar pedindo para os americanos dar golpe nesse país. Ele vai saber o que vai custar isso, porque vai ter um processo. Se vocês se lembram da história, Joaquim Silvério dos Reis foi traidor do Tiradentes. Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros por prejuízo que os Estados Unidos estão dando a esse país. E aí o Lula prometeu que todos os pequenos agricultores, todos os exportadores para os Estados Unidos, a agricultura familiar, enfim, todos aqueles que se unem em cooperativas para exportação, não ficarão no sereno, serão atendidos, serão protegidos diante desse ataque que o nosso país está sofrendo de todos esses traidores, né? Gente, o programa ficou um pouquinho mais longo hoje, mas eu fico por aqui, a gente volta, tem muita coisa para a gente comentar, né? Um grande abraço, tchau!